E aí, povo de Deus, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E galera, esse aqui é o quarto vídeo da série Vivendo no Espírito. É uma série que eu tô trazendo aqui no canal pra vocês, que fala desde lá do princípio da nossa caminhada com Deus, que é você entender quem é Jesus, quem é o Espírito Santo, quem é realmente Deus, até você viver uma vida de sobrenatural e de intimidade com Ele. E por acaso você não assistiu os outros 3 vídeos dessa série, eu vou colocar a playlist aí no card pra você e também lá na tela final. Não perde, todos os vídeos são importantes para que você cresça aí no seu entendimento ali da sua caminhada com Deus. Mas o vídeo de hoje é um dos vídeos mais pedidos aqui do canal, que é vídeo sobre dons do Espírito. Sim, estamos aqui para falar de sobrenatural. Hoje eu vou falar para você dos dons que estão escritos lá em 1 Coríntios, que Paulo descreveu pra gente. Eu vou passar com todos eles por vocês, eu vou explicar os dons, eu vou te ajudar a entender cada um deles, a diferença entre cada um deles, como você pode encontrar um seu, se você tem um dom ou não, e é claro que você tem. E sem mais enrolação, se você quer crescer, simplesmente vem comigo, vamos ir mais um degrau no reino de Deus. Então, gente, começando aqui com a palavra, os dons que eu vou falar aqui pra vocês, eles são escritos lá em 1 Coríntios 12, que falam geral, assim, sobre dons. É Paulo que tá dizendo isso, e eu vou ler aqui com vocês pra gente começar. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus que efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito Santo visando o bem comum. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outra, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro, a fé, pelo mesmo Espírito, a outro, dons de curar, a outro, o poder de operar milagres, profecias, falar e interpretar línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e Ele as distribui individualmente, a cada um como quer. Só nesse trechinho a gente já consegue ver quais são os dons e alguns princípios muito importantes relacionados a eles. E antes de eu entrar em dom por dom, quero falar para você sobre o que a gente consegue aprender dali. E a primeira coisa que Paulo começa dizendo na cara é: quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. E, gente, os dons espirituais são reais. E você pode estar perguntando: ah, não, isso não existe mais, eu não vejo mais pessoas. Tipo, você não vê aí pessoas sendo curadas, milagres acontecendo, pessoas falando em línguas, pessoas interpretando línguas, a gente não vê isso. E por que que a gente não vê isso, amados? A gente não vive porque a gente não busca. A Bíblia fala, Jesus falou antes dele subir aos céus, depois que ele ressuscitou, né, antes dele voltar aos céus: olha, vocês serão enviados, os meus sinais acompanharão vocês, acompanharão aqueles que creem. Sim, gente, os dons existem, os dons são reais, os dons precisam ser colocados em prática. A gente só tem que sair do nosso lugar de dureza, do nosso lugar de indiferença que o inimigo tem colocado a gente, para que a gente flua no sobrenatural. Entenda isso, eu já falei várias vezes sobre isso aqui no canal. O diabo não é burro. Ele não vai bater de frente com você e falar assim: Deus não existe, Deus não te ama. Se você é um cristão que realmente tem a sua identidade firmada, que você ama Deus, que você quer conhecer mais dele, você acha que o diabo vai vir pra você dizer que Deus não existe? Ah, você vai dar risada da cara dele, vai falar: viu, volta pro inferno de onde você veio. O diabo não tem coragem de te confrontar de cara quando você está firme caminhando com Deus. Ele vai tentar ali manipular situações. Como assim? Você vai estar pensando lá em entrar no seu momento devocional, em orar, em fazer alguma coisa aí na Bíblia, passar tempo com Deus. O diabo vai lembrar pra você: mas a sua agenda está cheia, não está cheia? E a sua prova de amanhã? E o seu trabalho que você tem prazo para entregar? Mas e fome? Você não tá com fome? Deu uma fome? Agora vai comer, depois você ora. Gente, o diabo vai usar qualquer coisa para tentar te distrair. Ele não pode te roubar, mas ele consegue te distrair até que você esfrie. Você não pode deixar isso acontecer, porque o diabo não tem mais poder sobre você. Você é um filho de Deus. A Bíblia diz que o maligno não pode te tocar. O diabo só vai te influenciar se você permitir que ele te influencie. Então, a primeira coisa, não adianta você estar aí vivendo uma vida rasa, vivendo uma vida medíocre, você não medita, você não busca Deus, você não quer nada com nada, e daí você quer viver sobrenatural. Em que mundo você vive? Ponto muito importante: o dom não é seu. Não é seu. Ah, é o meu dom. O dom não é seu, nem meu, nem de ninguém. Os dons são do Espírito Santo. Já falei sobre o Espírito Santo aqui no primeiro e no segundo vídeo dessa série. Então, se você tem dúvida sobre isso, assiste lá, de verdade, tudo vai fazer mais sentido.
Basicamente, o Espírito Santo é o mesmo. O Espírito Santo habita em todos nós. É um só Espírito. Ele fala o tempo inteiro. O dom vem do Espírito. É o mesmo Espírito. É unidade. Os dons, eles trabalham em unidade. Deus usa as pessoas de maneiras diferentes. E não é tipo assim, eu tenho esse dom, só esse, não posso fazer mais nada. Não. Geralmente você tem um dom que Deus te usa mais, um dom que flui com mais naturalidade sobre a sua vida. Mas não significa que você não vai ter umas, tipo assim, você nunca foi usado ali para um dom de cura, por exemplo. Talvez Deus te coloque algum dia em alguma situação em que o cristão que vai estar lá no meio é você. Quem que ele vai usar? Ele vai usar você. Deus, o Espírito Santo flui nos dons conforme a necessidade, não nossa necessidade, mas as necessidades dos outros. Voltando aqui para a palavra, 1 Coríntios 12, 7. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito Santo, visando o bem comum. Outra coisa, os dons não são para edificar a sua vida, não são para aumentar o seu ego. Os dons são para benefício das outras pessoas, para que a fé dos outros seja fortalecida, para que outras pessoas sejam edificadas, para que pessoas que não creem sejam impactadas pelo poder de Deus. O dom nunca vai ter você como foco. Na verdade, você sempre deve estar em último lugar. Primeiro vem ali Deus, que é aquele que te abençoa com o dom, que flui o dom através de você, depois a pessoa que você vai abençoar, depois é você. Então, os dons são para edificar as outras pessoas. Então, recapitulando o que a gente viu até aqui, que é o mesmo Espírito e que os dons vêm do Espírito, que os dons são para o benefício das outras pessoas e não para o nosso benefício próprio. Mas é óbvio, né, que quando você edifica os outros, você é edificado. Quando você flui nos dons, você também é fortalecido. É só uma questão de não é um orgulho, entendeu? Tipo, meu dom, não, é os outros. A gente também conversou que os dons, sim, eles são reais, que os dons, sim, eles são feitos para fluir e Deus está procurando pessoas que aceitem buscar e pagar o preço do sobrenatural. Porque, gente, o dom, ele não é compreendível. Você vai ver, eu vou te explicar depois dom por dom. Não é uma coisa que o seu entendimento é capaz de mensurar. O dom, ele é completamente sobrenatural, então não adianta você estar ali numa vida rasa com Deus e querer viver o dom. Você tem que entender isso, você quer um dom, você vai pagar o preço. Eu vou encerrar esse vídeo falando sobre pagar o preço. Mas agora que a gente já viu até aqui mais esse conceito inicial mesmo, vamos falar sobre os dons, gente. Eu sei que é a parte que você mais quer. Existem 3 grupos distintos de dons, digamos assim. O primeiro deles são os dons de elocução, que são aqueles dons que envolvem a fala, que envolvem as palavras. O primeiro deles é o dom de profecia. O que seria o dom de profecia? Profecia é quando Deus te revela algo que vai acontecer no futuro da vida de alguém. Você tem que entender, novamente eu repito, os dons eles são feitos para edificar. Então não existe profecia tipo assim, Deus mostrou pra mim que você vai ter uma doença e que você vai morrer cedo. Gente, isso é uma profecia que não vem de Deus, porque aquilo que vem de Deus edifica. Tem o fim, tem ali a função de encorajar a pessoa. Então você tem que ter cuidado, você tem que ter discernimento, é por isso que você tem que estar firme para fluir nos dons, para que realmente nada esteja entre você e Deus. E não faça cagada, né? Então, a profecia é quando Deus te revela uma bênção, algo encorajador sobre o futuro de alguma pessoa. Eu tenho amigos que têm o dom de profecia, que já profetizaram várias coisas sobre a minha vida. O meu próprio chamado, ele foi profetizado por uma amiga minha. O dom de profecia, ele pode ser acompanhado de visões que você tenha a respeito das outras pessoas, ou simplesmente de algo que Deus revele, fale, olha, isso vai acontecer. E você precisa fluir, entendeu? E você vai ver, gente, que sobre qualquer dom vai dar um medo, porque você está lidando com o sobrenatural. É uma coisa que nem você nem a pessoa esperam, entendeu? Você precisa ter muita coragem para Deus te mostrar algo assim sobre a vida de alguém e você ir lá e falar. É um passo de coragem. Os dons, eles vêm acompanhados de ousadia, de sabedoria, de coragem, de muitas coisas. E mais uma vez, por isso que você tem que estar firme. Você só vai conseguir fluir, gente, nessa bênção se você estiver ali, coladinho no papai. Então essa é a profecia. Ela é uma revelação de algo que virá sobre alguém e que tem o motivo de encorajar a pessoa. Pode ser uma cura, sabe? Tem alguém enfermo e daí Deus revela que a pessoa vai ser curada, ou simplesmente algo como o meu, em que um chamado é revelado, em que um momento, alguma coisa, sabe? Alguma coisa que a outra pessoa ela está buscando, entendeu? Então, por exemplo, vou dar o meu exemplo mesmo, do meu chamado. Eu estava buscando sobre o meu chamado, eu estava perguntando para Deus qual era o meu chamado, e ali diante da minha busca, Deus
tocou o coração de pessoas que tiveram visões sobre mim, que viram, sabe, que falaram e que tiveram a coragem de vir até mim e falar, olha, Deus mostrou pra mim, eu tive uma visão onde você era médica. Eu tive uma visão onde você estava em tal país fazendo isso e tal. Então essa é a profecia, é uma revelação sobre algo que está por vir no futuro de alguém e que edifica. E os outros 2 dons de elocução são línguas e interpretação de línguas. Gente, esse falar em línguas não é tipo assim, falar espanhol, falar inglês, falar italiano. Não, gente, falar em línguas é você falar na língua do Espírito Santo. É complicado de te explicar, mas eu vou dar meu melhor. Eu ainda nunca falei em línguas, mas eu também tenho amigos que já falaram. E simplesmente é algo que você não consegue, assim, é algo que queima dentro de você. São palavras que começam a vir e que você não consegue segurar, sabe? E você declara. E é realmente quando literalmente o Espírito Santo toma a rédea e ele só puxa, ele fala por você, ele ora por você. Esse é o dom de línguas. É a línguas, sabe, que realmente o Espírito Santo fala. Por que existe o dom de interpretação de línguas? Porque nem sempre você, que é uma pessoa que fala em línguas, você entende o que você está falando. Mas a Bíblia dá a instrução de, olha, você que busca falar em línguas, busque também o dom de interpretar, para que você seja edificado também pelo que você está falando, né? Mas, às vezes não. Às vezes uma pessoa fala e a outra pessoa interpreta. Esse é um dom que realmente ele fortalece você, entendeu? Se não tiver alguém para interpretar o que está sendo dito, o dom de línguas é um dom que te fortalece espiritualmente. Mas em essência, ele é isso. São palavras que vêm do Espírito e que te enchem, sabe? Que te edificam. E não tem como eu passar pra você, entendeu? Isso falando. Tem que viver. Você tem que viver pra entender. Como eu disse, eu ainda nunca falei em línguas, mas troquei várias ideias com pessoas que têm diferentes dons pra vir estar falando isso aqui pra vocês. Então esse é o dom de línguas. E o dom de interpretar é basicamente você conseguir compreender o que está sendo dito em línguas, entendeu? Como se você fosse literalmente um tradutor ali. Então esses são os 3 dons de elocução. E depois a gente tem os outros 3 dons que são de revelação. Os dons de revelação são palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e discernimento de espírito. Vamos lá. O dom de discernimento de espírito, ele é meio que autoexplicativo. É quando você consegue realmente sentir, você consegue entender, você consegue enxergar às vezes o que as pessoas não veem, entendeu? E não necessariamente você enxerga, entendeu? Mas você consegue sentir espíritos realmente. É você ter o discernimento de entender. Por exemplo, assim, tem alguém ali que tá profetizando. Você ter o discernimento de espírito é você ter, assim, essa certeza, essa consciência que vem de Deus, que não vem do seu próprio entendimento. Pra entender se aquilo vem de Deus ou se não vem. A pessoa que tem o discernimento de espírito é como se ela tivesse um senso de juízo, assim, entendeu? Em que ela consegue discernir aquilo que provém de Deus e aquilo que não provém. Ela consegue discernir os lugares onde o Espírito Santo está presente, onde o Espírito Santo está mais forte e aonde às vezes o ambiente está pesado, onde precisa ter libertação, onde precisa ter cura. A pessoa que flui em discernimento de espírito é isso. Ela consegue sentir, ela consegue entender aquilo que as pessoas não estão, às vezes, sensíveis suficientes para enxergar e entender. E depois os 2 dons de palavras, tem primeiro o dom de palavras de conhecimento, que ele trata muito de passado e de presente. Palavras de conhecimento é uma coisa que Deus revela para você a respeito de alguém, só que diferente do dom de profecia, que você diz uma coisa que vai acontecer no futuro, o palavra de conhecimento, esse dom do conhecimento, é quando Deus te diz sobre algo que já passou. Então, por exemplo, assim, você está evangelizando ali, você está conversando com alguém, e aí Deus toca o seu coração e fala, olha, essa pessoa tem um problema de paternidade. E é por isso que ela não consegue acreditar em mim, porque as pessoas dizem que Deus é pai e essa pessoa tem problema com isso, por isso ela não consegue me aceitar nem abrir o coração para receber minha palavra. Ou algo que envolva o presente, essa pessoa, ela tem alguém na família que tá com essa doença, eu preciso que você vá lá e você ore e você encoraje essa pessoa a permanecer firme. Gente, os dons dentro de você é como se eles fossem gatilhos, entendeu? Só que não é para você guardar isso dentro de você. Você ter um dom, tipo, Deus falar com você e tal, e pai, você sentir, você saber, Deus revelar, e você não fazer nada, cara, parabéns, entendeu? Tipo, que inútil. Os dons, Deus te abençoa com dons para que você flua neles, e vai ser um processo também, não se destrua por Deus ter dado uma oportunidade de você orar por cura de alguém e você não ter ido. Respira, é um processo. Levanta, pede perdão para Deus, e pede outra oportunidade, Ele vai dar, e daí você aproveita, entendeu? É um processo, gente, é um processo, mas não guarde isso só pra você. Esses gatilhos que acontecem, essa visão que Deus te dá, essa profecia que Deus te revela, esse conhecimento que Ele mostra pra você, use.
use, faça valer a pena. E aí, galera, beleza? Aqui sou eu editando. E, gente, esse vídeo ficou um pouquinho grandinho. Eu fiz uma enquete lá no Instagram pra ver o que vocês queriam que eu fizesse. Se deixava tudo em um, se fazia parte 1, parte 2. E a maioria de vocês falaram pra eu fazer parte 1, parte 2. Então, a parte 1 vai ficando por aqui, mas não se preocupe, vocês não vão ter que esperar, tá bom? Eu vou postar ainda hoje a parte 2. Então, hoje, 9 da noite, sai a parte 2 aqui. E se você tá vendo esse vídeo, já provavelmente deve ter as duas partes. Então, vai estar aqui na tela final a sequência desse vídeo pra você continuar assistindo, tá bom? Te vejo lá.